Vai se submeter ao Enem em 2023 ou aos próximos, porque talvez você tá vendo esse vídeo em 2024, 2025, sei lá. Então eu vou te dar algumas dicas preciosas. Algumas talvez soem um pouco óbvias se você já é um cara que costuma estudar, uma moça que tá aí no Enem estudando há muito tempo. Outras não tanto. Eu vou te falar algumas dicas preciosas sobre como você pode se dar bem na prova numa perspectiva mental, psicológica, porque a gente sabe que fazer a prova do vestibular hoje em dia não é só você entender o assunto, é um teste psicológico também. Então vem comigo, eu vou te ajudar. E sem perder mais tempo, eu já queria te dar a primeira sugestão de cara. Estude. Brincadeira. Não, mas é sério, estude. Gente, é o seguinte, as pessoas, elas cometem muitos erros na hora de estudar. Por isso que a gente costuma dizer que para se dar bem hoje numa prova de vestibular ou numa prova de concurso, não basta você estudar, você tem que saber estudar direito. E o que seria estudar direito, afinal de contas? Ter um bom plano de estudos. Alguns artigos recentes, eu vou deixar na descrição do vídeo, da neurociência, tem falado o seguinte: estudar de forma extensiva vale muito mais a pena do que estudar de forma intensiva. Então, o que isso significa basicamente, para quem não entende? Você muitas vezes estuda de última hora para fazer suas coisas, seja uma prova da escola, seja uma prova da faculdade, se você já for um aluno de faculdade, e geralmente dá certo, porque o conteúdo é muito menor. Mas quando você tenta fazer isso para estudar um conteúdo muito extenso, como por exemplo o conteúdo que cai no Enem, você não tem bons resultados. Então, o que a neurociência tem demonstrado é que o cérebro, ele assimila muito melhor quando você fragmenta os conteúdos e repete esse estudo várias vezes ao dia, ou várias vezes por vários dias. Em suma, pega um cara que estuda 2 ou 3 meses dando o máximo, e pega outro que estuda 8 ou 9 meses dando o mínimo. A tendência é que o cara que estudou de 8 a 9 meses dando o mínimo, mas com consistência, de forma extensiva, ele consegue melhor na prova. Ah, Pedro, mas eu não tenho tanto tempo. Eu preciso fazer um intensivão, eu preciso dar o gás aqui, como a gente fala no Nordeste, e tentar matar o máximo de conteúdo que eu puder, estudando 10, 12 horas por dia. Bom, você está em desvantagem, eu não tenho como negar. Mas calma, que as próximas dicas podem te ajudar a sanar um pouco esse prejuízo que você tem, tá? Mas, basicamente, monte uma rotina de estudos, tá? E tente ser o mais fiel possível a ela. Se você só pode estudar 3 horas, estuda as 3 horas com qualidade. Se ausenta de qualquer tipo de estímulo que possa fazer você desfocar. O celular é o principal, né? Hoje em dia muitas pessoas acham que tem déficit de atenção, mas não. Elas só têm um vício muito grande em telas, principalmente celular. Então se afaste um pouco do celular e dedica essas 3, 4 horas do seu dia só para estudar. Uma coisa importante, tá? Muitas pessoas decidem fazer a prova do Enem de última hora. Ah, decidi fazer a inscrição, tal, beleza, eu vou fazer. Só que, qual é o grande problema? Elas têm uma rotina que não privilegia elas a estudarem. Às vezes são pais ou mães de família que estão aí sem estudar um tempão, estão basicamente com vários empregos, não conseguem se dedicar a isso. E aí, eles largam empregos, por exemplo. Isso existe, tá? Existem pessoas que fazem isso. E no ato desesperado eles pensam, não, agora eu vou estudar 4 a 5 horas por dia. O que é que acontece? Não acontece. Eles não estudam esse tempo todo, porque o cérebro deles não está tão adaptado. Então, basicamente, você precisa estabelecer metas realistas. Eu sempre falo sobre isso. Comece estudando 1 hora, 2 horas, 3 horas e vai aumentando aos poucos. Se você estabelece uma meta muito utópica, estudar 7, 8 horas por dia sem ter essa prática, você vai se frustrar. Segunda dica muito preciosa, privilegia o teu sono. E por que eu tô falando isso? Porque eu já atendi várias pessoas que se submetem a concursos públicos ou a prova de vestibular e que pensam de forma genial, para não dizer o contrário. Se eu deixar de dormir 1 horinha, se ao invés de dormir minhas 7, 8 horas, eu dormir só 5 horas, eu vou ganhar mais tempo de estudo. Só que deixa eu te dar uma notícia um tanto quanto apocalíptica. Não vai funcionar. Por um simples motivo. O sono não é só uma necessidade fisiológica. Para quem se submete a provas, ele é um parceiro fundamental para que você vá bem. Basicamente, o que você quer é estudar e acomodar, guardar aquele conhecimento que você adquiriu estudando, correto? Até porque se você estuda e aquele conhecimento se perde, não adiantou de muita coisa. Só que para você acumular, armazenar essas informações que você aprendeu ao longo do dia estudando, você precisa dormir. É na hora que você dorme que o cérebro pega as memórias de curto prazo e transforma em memórias de longo prazo. É através do sono que você se lembra de um
contexto, de um conteúdo, de um assunto que você estudou há meses atrás. Você precisa dormir. Do contrário, você vai basicamente perder tempo. Você vai acumular estresse, talvez você desenvolva um transtorno de ansiedade, porque simplesmente você decidiu não privilegiar o sono e privilegiar outras coisas, como o estudo. Então, não é porque você tem que estudar que você tem que abrir mão de outras coisas tão importantes quanto. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão daqueles momentos que você está ocioso, daqueles momentos que você usa a rede social demasiadamente e privilegie o teu sono. Não deixe de dormir as horas mínimas necessárias para você se sentir disposto no dia seguinte. Para algumas pessoas vai ser 8 horas, para outras vão ser 7 horas. Eu só não recomendo você dormir 6 horas ou menos, porque aí já se caracterizaria uma privação de sono, beleza? Terceira coisa muito importante, que aquela galera que é fissurada em estudar várias e várias horas, muitas vezes sem qualidade, sempre deixa de fazer atividade física. Afinal de contas, você não quer ter concentração e foco na hora da prova? E não só na hora da prova, mas também na hora que você estiver estudando? Quer, eu sei que você quer. Então, basicamente, você precisa fazer atividade física. Existem uma infinidade de estudos que falam sobre a importância da atividade física para quem quer desenvolver mais concentração em atividades laborais ou de estudo. Isso acontece, basicamente, porque a atividade física ativa alguns neurotransmissores no cérebro que faz com que você consiga fazer as coisas que você precisa fazer quando você tem que fazer atividades estando parado. Por exemplo, estudar. Sabe aquele nitro que muitos carros têm quando você joga videogame? Quem já jogou jogo de videogame, de corrida de carro, sabe do que eu tô falando. É aquela capacidade que o carro tem de correr mais rápido, né, de acelerar mais. Pois é, isso é basicamente o que representa a atividade física para quem tem que passar longos períodos do dia focado na leitura, focado em resolução de questões, ou seja, você precisa se concentrar bastante. É como eu falei no início do vídeo, o Enem não é mais uma prova que mede apenas conhecimento. Você precisa saber interpretar bem os textos da prova, que são gigantescos. Você precisa ter muita atenção, porque às vezes a forma como uma frase é construída, a forma como uma palavra é colocada, muda totalmente o sentido da questão. E aí, por você não ter tanta atenção, não ter tanto foco, você acaba marcando algo errado, ou talvez preenchendo uma questão errada no gabarito. Você já fez isso? De ir lá no gabarito marcar uma questão que já era certa, era uma questão dada, e você marca a letra errada por falta de atenção? Pois é, mais uma vez, não é só quem tem TDAH que faz esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa, quando não tem um foco atencional muito bom, ela comete esse erro. E foco atencional é uma coisa que a atividade física pode ajudar bastante. Então, é o terceiro ponto muito importante que eu sei que muitos de vocês estão negligenciando. Sabe outra coisa que faz você perder bastante atenção em provas, exercícios e atividades de conhecimento? Excesso de comida com açúcar e excesso de carboidrato. Alguns estudos têm demonstrado exatamente isso, que a forma como a gente se alimenta afeta totalmente a forma como a gente se sente, emocionalmente falando, e até de forma motora, uma certa agitação psicomotora. Isso tem tudo a ver com o quarto ponto. Coma adequadamente. Tente se alimentar o melhor possível nesse período em que você vai estar se preparando para fazer a prova. Evite fast food, evite comidas com muito excesso de açúcar, para que você possa regular melhor a sua microbiota. Se você se alimenta bem, é mais provável que você não cometa alguns erros que irão te prejudicar, desenvolvendo uma agitação, um estresse, uma ansiedade muito grande na hora da prova. Aquilo que nós comemos realmente gera impactos na nossa saúde mental. Eu pretendo produzir mais vídeos falando sobre isso, inclusive chamando pessoas da nutrição para contribuir aqui no canal, mas basicamente, não prejudique a sua concentração, o seu foco comendo besteiras. Coma mais uma frutinha, aquela frutinha que teus pais gostam de comprar e que tu deixa lá estragar na geladeira, uma saladinha, vai te fazer bem e vai gerar melhores resultados na hora que você estiver fazendo suas provas e estudando para o Enem. Por último, mas não menos importante, eu sempre gosto de deixar
a dica mais importante, na minha opinião, para o final. E de fato, para mim, essa é a dica mais importante. Entenda que o Enem, embora seja algo muito importante, não tem o poder de definir a sua vida. Não tem o poder de definir se você vai ou não ser uma pessoa bem-sucedida. Por que eu tô falando isso e por que eu acho que essa é a orientação mais importante de todas que eu dei até agora? Porque muitas pessoas consideram que o Enem basicamente vai definir a vida delas. Vai definir se eu sou uma pessoa de respeito ou não, se minha família vai me apoiar ou não, se os meus pais vão se orgulhar de mim ou não. E não é bem assim, gente. O Enem realmente é uma fase muito importante na vida de um jovem, de um adolescente, porque ele abre as portas para que você faça o curso que você tanto sonhou, o curso que a sua família tanto deseja que você faça. Mas existem inúmeras pessoas que são extremamente bem-sucedidas naquilo que elas fazem e que nem sequer passaram por uma universidade. Conforme o tempo vai passando, cada vez mais existem portas, oportunidades, as quais a universidade não é o único caminho que você possa ir. E outra, ainda que você queira um curso que realmente demande a sua passagem por uma universidade, como um curso de medicina ou um curso de psicologia, isso não significa que você só vai ter uma chance, que você nunca mais vai poder tentar novamente. Não, existe Enem todo ano. É óbvio que a gente quer passar de primeira, que as pessoas querem que a gente passe de primeira. Mas se você não desistir e se você for uma pessoa que se dedica verdadeiramente, em algum momento isso vai dar certo. Mas você precisa tirar essa pressão da prova, porque muitas vezes é essa pressão que faz você não ir bem. Às vezes você domina bem o conteúdo, você já está se alimentando bem, já está dormindo bem, já está fazendo atividade física, tem uma vida saudável, mas parece que chega na hora você não consegue colocar aquilo que você sabe para fora. Dá aquele branco, você erra o gabarito. Por quê? Porque a tua ansiedade está fazendo você ir mal. A forma como você está encarando a prova está fazendo com que você faça as coisas de forma desatenta. Então isso serve para quem faz Enem, mas também serve para quem faz qualquer tipo de prova, como um concurso público. Tira essa pressão, tenta fazer entendendo que se você passar daquela vez, ótimo, mas isso não vai te matar caso você reprove. Ter uma noção mais saudável daquelas coisas que a gente tem que se submeter, como uma prova, como um exame, uma entrevista de emprego, faz com que a gente até consiga um desempenho melhor, porque a gente tira a ansiedade de dentro da gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem com as pessoas que estão fazendo o Enem esse ano e nos próximos também. Se você também é concurseiro, essas dicas servem para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.